E aí, gente, de olho na base. Um garoto de 15 anos, titular da seleção brasileira, que vem despertando o interesse do técnico Renato Portaluppi. É sobre isso que a gente fala nesta quarta-feira. O Grêmio vai ter um jogo-treino daqui a pouquinho no CT Presidente Luiz Carvalho. Mas o assunto agora é Thiago, camisa 10 da seleção brasileira sub-15, que vem encantando no CT Presidente Luiz Carvalho. A gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, camisa 10 de seleção brasileira. Quando se fala em camisa 10 de seleção brasileira, já se fala em jogador de outro nível. Se fala em jogador de outro patamar. Pelo menos é o que a gente espera, né? Falamos agora de um garoto de 15 anos que já é camisa 10 da seleção brasileira. Falamos de Thiago, jogador da base do Grêmio. O jovem se destaca na sua categoria pelo toque diferenciado na bola, pela força física já nos 15 anos, construções de jogadas, habilidoso, rápido e porte físico. Com 15 anos, Thiago se destaca pelo porte físico. Thiago, com 15 anos, ele já está treinando 2 categorias acima, no sub-17. A gente está vendo aí agora, recentemente, o Barcelona colocar um garoto de 16 anos para jogar na equipe principal de chave. Eu acho que esses garotos, principalmente desta nova geração, eles deveriam ser colocados na equipe profissional antes da hora. Porque, por exemplo, o Thiago com 15 anos, ele já tem força física de um garoto de 20 anos. Essa é a realidade. Thiago, aos 15 anos, ele já tem o porte físico de um garoto sub-20. Ele é alto, na verdade, não muito alto, né? Mas ele tem um porte físico já pronto, né? Um porte físico pronto para jogar. As características de um jogador apto a jogar no profissional. É óbvio que ele precisa ser lapidado, é óbvio que ele precisa ser colocado em campo, que ele precisa jogar, que ele precisa experiência de jogo. Tudo isso eu já sei, tudo isso todo mundo sabe. Mas aos 15 anos, Thiago, ele já vem despertando o interesse de Renato Portaluppi e de sua comissão técnica. Thiago é um garoto promissor. Mas aqui a gente precisa colocar a vírgula no promissor. Por quê? Porque Pedro Lucas também era promissor. Cauã Kelvin também era promissor. Ronald Barcelos, que está de saída, também era promissor. Zinho também era promissor. Jean-Pierre também era muito promissor. E assim eu podia nomear pelo menos 10 garotos. Mas às vezes ele pode sair de promissor para realidade. Por exemplo, muitos colocam que Nathan Fernandes será realidade. Ao contrário, por exemplo, de Elias, mais um que surgiu como um meteoro e hoje está nos Estados Unidos. Muitos colocam Ronald, colocavam Ronald Barcelos também nessa linha. Acabou não sendo. Mas, por exemplo, por que Thiago não pode ser? Por que Thiago não pode confirmar o jogador fora da curva? Por que Thiago
não pode ser o cara fora da curva, o jogador extra classe. Assim como o Nathan Fernandes, assim como podia ter sido o Elias, assim como podia ter sido o Ronald Barcelos, assim como podia ter sido o Zinho, assim como podia ter sido o Jonathan, o Cauã Kelvin, assim como podia ter sido o jogador que tá no Ceará agora. Então, por que não pode? Todos esses podiam. Pedro Lucas, que tá no Ceará, por exemplo, que tinha me falhado o nome, todos esses podiam. Jean-Pierre, todo mundo podia ter sido. Não conseguiram ser. Mas por que o Thiago não pode ser? Por que o Nathan Fernandes não pode ser? Então, olho nele. Camisa 10 de seleção brasileira, 15 anos. O Grêmio tem uma joia em sua categoria de base. Agora a gente precisa saber se depois de joia da categoria de base, ele vai se firmar no profissional. Renato Portaluppi, sua comissão técnica, estão de olho neste garoto de 15 anos, que nem assinou ainda o seu primeiro contrato profissional. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!